Então, depois da correção dos exercícios, deixados na última aula, vamos dar início à nossa sessão 2, onde vamos introduzir o Python. Então, nesta aula, nós vamos falar sobre Python. Eu vou tentar explicar um bocadinho o que é Python e quais são os benefícios que nós podemos ter, ou por que o Python hoje tornou-se uma das linguagens, uma de script language mais usadas no mundo de offensive security, ou a nível de segurança. Então, sorry. Nos últimos tempos, a automação tem tomado conta do mundo dos hackers. Então, muitas linguagens foram criadas com o propósito de trazer uma facilidade a nível de script, ou desenvolvimento de scripts ou aplicações na qual podem facilitar o dia a dia de um pen tester. Então, Python vem se destacando muito neste mundo, muitos scripts, muitas aplicações, muitas tools criadas são desenvolvidas em Python. Existem outras linguagens, por exemplo, como C, o C++, até mesmo C Sharp, tem o Ruby, tem o Perl. Então, são script languages, são linguagens de programação na qual oferecem várias bibliotecas para podermos trabalhar com a área com a área de segurança. Então, o que acontece na verdade é que pelo Python estar a tomar, deixa eu aqui colocar, vamos lá, Python. Pelo Python estar a liderar o mercado, o que é que tem acontecido? Muitos programadores, até mesmo a comunidade de Python, tem se empenhado em desenvolver bibliotecas na qual ajudam em muitas áreas, principalmente até hoje inteligência artificial, está-se a falar a nível de mesmo de questões de desenvolvimento webs. Python está a começar a liderar o mercado a esse nível. É por isso que nós vamos extremamente trabalhar de uma forma mais restrita com o Python. Por que vamos trabalhar com o Python? Porque o Python ele nos traz muitas facilidades a nível mesmo de bibliotecas. Quando falamos de bibliotecas, estamos a falar do quê? Das estruturas que ele já guarda, na qual nós podemos invocar para os nossos scripts sem precisar de escrever muita coisa do zero. Isto é, vocês já notaram que quando estão a trabalhar com outras linguagens de programação, vocês podem criar alguns métodos que vocês armazenam que fazem uma determinada função. E esses métodos serem importados para outra parte do programa, depois ser executado. Mas o que está a acontecer hoje em dia? Tem equipes na comunidade de Python que vêm desenvolvendo bibliotecas na qual já englobam lá várias funcionalidades. Então, por isso, quando nós criamos os nossos scripts, os nossos programas, nós importamos ou invocamos essas bibliotecas para trazer mais funcionalidades ao nosso script. Ok? Então, qual é a vantagem disso? Então, não é necessário muita coisa nós termos que desenvolver ou saber como é que funciona, mas sim só saber como usar essa respectiva biblioteca. Então, por isso que nós vamos estar a trabalhar com Python durante uma semana ou 2 semanas? Acho que são 2 semanas. Uma semana, que tem que ver qual é a nossa agenda. Durante este tempo, para trazer facilidades no dia a dia de um pen tester. Então, mas neste curso nós vamos trabalhar extremamente com conceitos básicos do Python, que é todo o pen tester ou todo programador em Python deve conhecer. Para aí em diante, podermos analisar os códigos que já foram criados, os scripts que já foram criados e podermos fazer modificações. Certo? A vantagem de trabalhar com Python é que muitos scripts hoje já estão a ser desenvolvidos em Python, o que faz com que algumas linguagens ficam descontinuadas. Por exemplo, tipo Perl, mesmo até a nível de buffer overflow. Agora já se desenvolve scripts em Python. Da antes tinha que ser em C,
ou em Perl, ou em algumas linguagens de baixo nível, ou em algumas linguagens de programação de baixo nível, mas o Python já consegue invocar essas bibliotecas e trabalharmos com linguagem de baixo nível sem nenhum problema. Então, por isso, o que é que nós vamos fazer? Vamos trabalhar com Python a nível de conceitos básicos e entendermos como é que ele funciona. Para aquele que estiver a trabalhar com Windows, mas todos também a trabalhar com Kali, no Windows não vem instalado por default o Python, então vocês devem fazer faz a instalação do Python acessando o website do Python. Então tem aqui a opção de download, vocês vão escolher se é para Windows ou querem a Source ou se é para macOS e etc. Então tem outras plataformas. Então, como eu estou com Windows, ele é que está-me a dar a opção para fazer download para Windows. Então, se estiver para o Linux, vem para aqui. Tem aqui Stable, sempre façam download do Stable, certo? Em relação ao pre-release, então stable está a dizer que este senhor aqui é estável, pode ser feito download. Então aqui vai fazer o download do Python e vai usar. Nós vamos trabalhar exatamente com o Python 3, certo? Porque o Python 2 já foi descontinuado e já terminou o suporte do Python 2. Então, muitos estão a migrar para o Python 3. Então, nós vamos estar a trabalhar com Python 3 e também para quem estão a trabalhar com, nós estaremos a trabalhar todos com Kali e vamos trabalhar com linha de comando. Nós podemos usar, deixa eu só fechar isto. Vocês podem fazer, vamos fazer a verificação do Python, certo? Mas se vocês forem a colocar assim, só Python 3, Enter, certo? Só colocando assim Python 3 e clicar em Enter, vocês vão conseguir perceber que tem por padrão o Python instalado. Aquele que não tiver o Python 3 instalado, é só simplesmente usar o comando apt install Python 3, certo? Então, é só executar o comando que é apt install Python 3. Então, se tentarem executar o Python 3, ele não vos retornar, então é porque não tem instalado. Então, é só fazer o quê? É só colocar apt install Python 3. Estamos juntos? Então, é esta verificação que vocês devem fazer agora, ou podem fazer exatamente isto. Python version oh, yes. Conseguem ver Python version, ele me trouxe o quê? 2.7.17. O erro que vai vos acontecer se usarem esta funcionalidade, ele vai vos dar o Python na qual o Kali está a usar por default, certo? Então, por default, está a usar o Python 2.7.17. Então, se vocês quiserem ver se tem Python 3 instalado, é só o quê? Por exemplo, vocês podem colocar Python 3 version. Ele vai vos dar exatamente qual é a versão do Python 3 que vocês têm. Estamos juntos? Então, essa é a forma que vocês têm de verificar qual é o Python que vocês têm instalado. Então, para isso, o que é que nós vamos fazer? Após a verificação, nós vamos dar continuidade à nossa parte teórica. O que é que nós vamos ver exatamente neste, neste módulo de, de Python? Então, neste módulo de Python, nós vamos falar sobre string, vamos falar sobre funções matemáticas, vamos falar sobre variáveis e métodos, vamos falar sobre funções e expressões booleanas. Então, isto se o nosso tempo permitir. Nós estamos a dizer que a nossa aula 2 vai só ser focada nisto. Não, mas estamos a dizer de que esta é a parte 1 da nossa aula. Então, a parte 1 pode levar um dia, levar 2 dias, levar 3 dias. Isso vai depender do que? Do, de cada sessão. Ok? Então, mãos à massa.
eu não gosto de falar de Python com, com slides. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós falamos de string. Quando nós falamos de string, nós estamos a falar do quê? Estamos a falar de qualquer coisa que nós vamos inserir que esteja dentro de aspas no Python. Isto é, se eu fizer isto, qualquer coisa que eu colocar aqui dentro é chamada de string. Então, por isso que uma string pode ser uma combinação de textos, números, palavras, mas é aquilo que nós queremos que o Python receba e possa fazer uma impressão, ou possa usar para fazer a comparação de algum valor ou algo do gênero, ou fazer simplesmente uma impressão. Por exemplo, não se diz que uma variável pode armazenar uma string e depois fazer a impressão. Então, sabemos que as strings não podem ser usadas para somatórios ou coisas do gênero. Sempre vai dar erro. Então, é por isso que nós fazemos tratamento de valores, que é, definimos o que é string, para o Python não tentar fazer uma execução, se quiser, caso haja algum tipo de funcionalidade. Nós estamos juntos. Então, nós vamos começar com o nosso primeiro script de edit. Vamos chamar esse script de string.py. Ok. Deixa eu ver. Ok. String. Como sempre, nós começamos o nosso programa, o nosso script, usando o que? Apontando o caminho que ele vai usar. Então, como nós dissemos, ele vai usar, vamos trabalhar com scripts em Python 3. Então, por isso, ali nós estamos a indicar o que? O Python. Então, o que é que nós estamos a fazer basicamente ali? Nós estamos a declarar, ou estamos a mostrar onde é que o bash, quando estiver a executar, o bash estiver a executar, há de ir buscar o compilador. Então, ela há de ir buscar o compilador naquele, naquele, naquele caminho, naquele diretório. Então, o asterisco, o cardinal, sorry, ele pode ser usado para comentar. Eu não sei se a visão é visível, o que está a ser apresentado. Vocês conseguem ver? O, conseguem ver? Guys, ninguém está a responder. Ok? Good. Ok. Então, print, por exemplo, eu posso dar um exemplo. Podemos ser print string. Ok. Então, o que estamos a dizer? Sempre que vocês quiserem comentar uma linha, vocês podem usar o que é o, o cardinal, certo? Então, o cardinal vai ser sempre usado para o quê? Para o aquilo ali, para fazer um comentário. Uma coisa que eu quero fazer antes de nós avançarmos, que é para vocês entenderem algo, que ah, nós podemos fazer a impressão de. Deixa eu ver aqui. Nós podemos fazer a impressão ou executar alguns comandos no Python usando a terminal, sem fazer a criação de um ficheiro. Isto é, eu vou escrever aqui Python 3, ok? Conseguem ver que ela aqui abriu algo. O que ele fez aqui exatamente? Ela um, abriu a terminal do Python. Isto é, tudo que eu for executar linha por linha, ele vai compilar de imediato e vai me dar um output. Nós estamos juntos. Se eu, por exemplo, criar, vamos falar sobre variáveis não agora. Se eu, por exemplo, criar um string, ou por exemplo, fizer isto print, e eu quiser imprimir o que é Vanildo, muitos imprimem Hello World, mas eu não quero imprimir Hello World, quero imprimir Vanildo. Se eu fizer print, conseguem ver o que ele fez? Então, o que eu disse? No momento em que eu cliquei Enter, ele executou o que eu coloquei nesta linha e me trouxe o output.
Se eu estivesse a fazer algum cálculo e criasse uma variável ou algo do gênero, e assim continuasse, tudo que eu fizesse, tudo que eu escrevesse aqui, ele depois haveria do quê? Haveria de executar. Mas não é viável nós estarmos a usar a terminal do Python para essas questões, por quê? Porque se tivermos algum bug, nós estivermos a executar, nós não teremos como executar o script todo. O que é que nós teremos que fazer? Teremos que sempre voltar a chamar o script, certo? Então, o que é que acontece nesses casos? Por isso que nós criamos um ficheiro onde armazenamos todas as instruções e depois o que executamos. Do mesmo jeito que nós vimos quando estamos a trabalhar com Bash, nós vimos que no Bash nós podemos criar o quê? Podemos criar, executar scripts via linha de comando ou na terminal, ou podemos armazenar eles num ficheiro e depois serem executados. Então, é isto que nós estaremos a fazer com o Python. Tá certo? Eu só queria vos mostrar isto. Então, o que é que nós estaremos a fazer? Estaremos a fazer basicamente o que é que nós fizemos anteriormente. Eu vou criar aqui, por exemplo, um print, ok? Um print, Vanildo. Oh, vamos lá. Vamos lá deixar Vanildo, senão as pessoas ainda ficam cansadas de mim. Ok, hello, HackerMoss. Então, fechando parênteses, fechando parênteses, colocamos aqui uma pequena linha onde ele diz para fazer o que é a impressão. Quando nós estamos a trabalhar com o Bash há pouco tempo, nós vimos que nós usamos o echo. Então, mas neste caso, nós usamos o echo. Usamos o que é a própria palavra print para fazer a impressão. Então, eu vou dar permissão de execução a este meu script string e vou executar a string. O que apareceu? Apareceu, ele fez a impressão de HackerMoss. O que nós estamos a dizer? Esta linha que nós imprimimos aqui, ou que nós colocamos aqui, foi impressa. Mas esta que está aqui, que nós comentamos, não aconteceu nada. Não sei se estamos juntos. Então, o que nós vamos fazer? Eu poderia repetir esta impressão, por exemplo, hello, welcome to Mozambique, ok? E voltar a executar o meu script. Conseguem ver que agora eu tenho duas linhas inseridas, de seguida de print, print, print. Para nós que vimos o bash até agora, ou estamos a ver o bash, notamos que não temos nenhuma diferença a nível daquilo que nós vinhamos fazendo. Mas, vamos lá supor que eu quisesse imprimir. Conseguem ver que a impressão que foi feita aqui foi feita simplesmente uma com uma. Não significa, se eu for a clicar Enter aqui e depois executar esse script, ele vai me colocar espaço. Nós estamos juntos. Os espaços em brancos ou as linhas em brancos são ignoradas no Python e não são lidas, tanto como muitas linguagens de programação que vocês conheçam. Então, como é que eu faria para adicionar uma linha em branco neste print? Então, para eu adicionar uma linha em branco, o que eu posso fazer? Nós podíamos adicionar no final desse texto, dizer no final do texto, ele depois adiciona uma linha em branco, ou no início, ele adicionar uma linha em branco. Mas eu vou colocar isto aqui no meio, que é para vocês verem. Ok, sorry. Aqui isto depois eu vou explicar. Fechar parênteses. Eu quero que vocês percebam uma coisa. Consegue notar que eu ali usei aspas simples em vez de aspas duplas? Por que eu usei aspas simples? Porque sempre que nós vamos inserir uma função ou queremos colocar alguma funcionalidade no Python, nós usamos aspas simples como notação, ok? Isto é, nós vamos ver em alguns exemplos do print, onde eu vou explicar quando vocês quiserem imprimir um texto ou uma informação que esteja entre aspas, mas vocês querem que o output saia entre aspas. Então nós vamos ver como fazer esse tipo de tratamento. Então, para dizer de que vocês poderiam usar aqui aspas entre aspas, certo? Ou aspas duplas ou aspas simples, vocês teriam o mesmo resultado.
É por isso que eu disse que eu vou vos mostrar por que é boa prática no Python vocês usarem aspas duplas para fazer impressões de textos. Porque em algum momento vocês vão querer usar algumas funcionalidades com aspas simples, então vocês vão poder diferenciar na própria visualização do vosso próprio código. Vocês estão juntos? Eu vou executar. O N no Python seguido está a dizer o quê? Assim, ele está a dizer insira uma nova linha. Nós estamos juntos? Então, assim, na inserção de uma nova linha, se eu for executar meu script, conseguem ver que ele o quê? Inseriu o quê? Uma linha, inseriu uma nova linha. Então, sempre que eu quiser inserir uma nova linha, e eu coloco esse script, ou eu coloco, isto eu podia colocar aqui em cima, oh, sorry, print, eu podia ter colocado aqui em cima, onde eu dissesse a ele, ao iniciar ou quando estiver a fazer o print, coloque o que? Inicie antes primeiro uma nova linha e depois faça a impressão, certo? Então o que ele faz? Ele faz a inserção. Mas o que ele está a fazer aqui? Conseguem ver que em vez de inserir uma nova linha, ele está a inserir duas linhas. Por que ele está a fazer isso? Porque nós aqui à frente não lhe dissemos nada. E sempre que este script ou esta linha vai ser executada, ela por si já vai adicionar uma nova linha. Então é por isso que nós depois vamos ver como fazer tratamentos no Python para fazer a impressão de linhas e ignorar a linha que é impressa por default. Nós estamos juntos. Então aqui, quando ele faz a inserção da linha, ele vai fazer a inserção. Ele vai começar numa nova linha e antes desse script ser inserido, ser executado, ele inicia uma linha novamente. Então é por isso que vocês aqui conseguem ver duas linhas e não uma linha. Nós depois vamos fazer tratamento disto e podermos entender estas funcionalidades. Então, o que eu quero que vocês tenham em mente com, com strings é que as strings no Python elas podem ser manipuladas e nós vamos ver também questões de concatenação. Então, aqui, para dizer de que aquilo que eu estava a dizer anteriormente, não tem diferença nenhuma eu usar aspas duplas para poder fazer o que? Impressão de um conteúdo. Nós estamos juntos? Eu vou fazer isto para que vocês vejam que é tudo a mesma coisa. Nós estamos juntos, mas eu disse que é necessário separar, porque em alguns casos vocês vão precisar usar aspas simples para terem um benefício. Certo? Qual é esse benefício que vocês poderiam ter para usar aspas simples? Vamos lá supor que vocês quisessem imprimir esse texto, Vanildo, mas Vanildo tivesse que estar entre aspas. Certo? Vocês querem imprimir algo que esteja entre aspas. Então, por vocês colocar aspas simples, depois colocarem o que vocês querem entre aspas e executar, vamos lá, vocês conseguem ter o output desejado. Então, é por isso que eu vos recomendo, eu sempre recomendo que as aspas simples usem em casos extremos, certo? Não usarem a impressão de textos com aspas simples, porque quando quiserem ter um layout destes, vocês vão ter que inverter. Não vão começar com aspas simples, aspas duplas, para depois colocar aspas simples, pensarem que vão ter este resultado, porque não vai funcionar. Não sei se estamos entendidos agora. Então, sempre que quiserem imprimir textos, imprimir conteúdos, usem sempre o quê? Aspas duplas. Agora, se tiver algum texto em especial que tem que aparecer entre aspas, aí sim vocês vão usar o quê? A notação de aspas simples e depois colocar o que vocês querem imprimir dentro de aspas duplas. Nós estamos juntos. Outra coisa também que eu quero deixar, que vocês devem entender, é a questão de concatenação de texto. O que é concatenação de texto? A concatenação de texto significa, pode ser concatenação de texto, concatenação de conteúdos, ou impressão de output, ou algo do gênero. Vamos lá supor que eu queira aqui juntar uma palavra com uma outra palavra, um resultado com outro resultado. E o que eu faria? No Python, usas o sinal de
de mais. Então, o sinal de mais é o sinal que é usado para concatenar. Vamos lá supor Vanildo Pedro uh, Moshaker. Ok? Então, o que é que ele está a fazer aqui? Ele está a levar este Vanildo Pedro Moshaker e vai imprimir com o que estiver aqui. Em que casos vocês poderiam usar este cenário? Vamos lá supor que vocês têm duas variáveis uh, que armazenam informações diferentes, certo? E vocês querem que essas variáveis, o conteúdo seja impresso na mesma linha. Então aí vocês vão ter que concatenar, que é de indicar a primeira variável, depois concatenar com o resultado da segunda variável. Eu quero que lembrem-se, os espaços que vocês dão, por exemplo, eu estou a dar espaço aqui dentro, no output, esse espaço sempre vai ser refletido dentro do output, certo? Aqui no print vai refletir no output. Assim, por exemplo, conseguem ver que aqui, entre esta palavra e esta palavra aqui, não nota-se nenhum espaço. Vamos executar isto e verão qual é o resultado. Conseguem ver que agora isto está tudo junto. Por isso que vocês sempre devem ter atenção em colocar espaço para que o que quando estiverem a concatenar a vossa informação não apareça ela toda junta. A vantagem de trabalhar com Python é que o Python ele não nos dá muito stress quando vamos fazer o quê? A impressão de informações. Então, é por isso que é extremamente importante nós manipularmos as strings para podermos ter um output desejado. Então, quanto a strings, não tem muita coisa que eu vou vos falar. Simplesmente eu quero que vocês percebam que sempre que estiverem a trabalhar com string, usem sempre para imprimir outputs ou imprimir resultados, mensagens, usarem sempre aspas, certo? Em alguns casos, se ainda não me lembro, acho que no Python, no Python 2, poderia simplesmente escrever o output e ele saía. Mas aqui já não. Deixa eu ver. Nós estamos a usar o Python 3. Yes, já não funciona. Mas deixa eu ver no Python 2. Isto aqui. Chamou Python 2 print. Deixa eu ver. Nope. Por que não funcionava? Deixa eu ver. Ok. Era isto, deixa eu ver. Print. Acho que é isto. Algo que eu me recordo. Sim, é isto que eu estava à procura. Não colocar entre parênteses, certo? É isto que eu estava à procura. O que é que funcionava no Python 3, 2 e parece que no 3 já não funciona. Eu não me recordo porque eu sempre programo isto como deve ser. Só para eu ver se a minha teoria print Python 3, vamos lá, Vanildo, Pedro. É isso. No Python 2, não era necessário a impressão de strings entre aspas, ou aspas simples. Ele fazia a impressão de string desde que fazia a impressão daquilo que colocasse aqui dentro. Ele não fazia um tratamento, certo? Então, mas já no Python 2, assim, no Python 3, assim, ele já não aceita o que fazer a impressão. É isto que eu queria me recordar. Quando eu comecei a aprender Python, ainda não existia essas coisas de Python 3. Isto. Era só Python 2. E não está, eu estava habituado a fazer assim, não colocava entre aspas. Então, mas às vezes algumas vezes por padronização tínhamos que fazer isso para evitar dar erros. Ok? Então agora consegui me recordar daquilo que eu queria. Então, quanto a strings, é tudo. É uma pequena introdução de strings. Então agora vamos falar sobre algumas questões matemáticas. Ok? Então, que nós vamos usar mesmo até
Eu vou criar um novo, eu vou dar nome de math.python e vou executar. Aqui não tem nenhuma questão, isso para nós não é nenhum problema. Ok, dando continuidade, tivemos uma pequena oscilação. Dando continuidade, eu estava a dizer que vamos fazer agora criação, vamos fazer análise de alguns scripts, vamos fazer análise matemática, certo? Usando algumas funções matemáticas para podermos executar no Python. Então, o que é que nós vamos ver? Nós podemos fazer o print, nós há pouco tempo vimos strings, certo? Nós podemos imprimir ou executar funções no alto do print. Isto o que é? Por exemplo, 50, eu vou dizer aqui, por exemplo, 50 mais 50, o que vai acontecer? Se eu digo 50 mais 50, salva esse nosso script. Deixa eu ver aqui. Chmod, executável, math, vou executar o math. Conseguem ver? Ele me disse o que é 100. Então, isto é para dizer o quê? Que nós podemos imprimir, certo? Podemos imprimir. No ato da impressão, ele efetuar algum tipo de cálculo. Isto é para dizer o quê? Que nós podemos executar isto, todos os tipos de operadores matemáticos que nós conhecemos. Por exemplo, também podemos usar, temos o menos, podemos usar, eu vou efetuar isto muito rápido, temos o menos, temos o dividir, temos o vezes, certo? Vamos lá executar isto. Conseguem ver? Aqui temos o quê? 50 vezes 50, 2500. 50 dividido por 50, ele nos deu o quê? 1.0. Temos aqui 50 menos 50 deu 0 e temos 50 mais 50, certo? Como também podemos efetuar algum tipo de expressão matemática, cálculo matemático, vamos lá supor, temos mais 50 mais 50 menos, vamos lá supor, né, 100 vezes 50 dividido por 50, certo? Nem sei o que isto aqui vai dar, mas ele vai conseguir ou calcular. No final foi me dar o quê? Disse-me que tudo aquilo que ele fez foi igual a zero. Por que foi igual a zero? Porque ele fez o quê? Executou primeiro, seguiu a regra de prioridade, fez o quê? A multiplicação, depois fez a divisão e assim sucessivamente. Estamos juntos? Então o Python também respeita o quê? Quando nós falamos de regras de prioridade. Nós estamos juntos. Então, se por exemplo eu estivesse a efetuar algum tipo de cálculo, como por exemplo, vamos lá supor que eu quisesse calcular saber um expoente, eu vou colocar isto aqui lá embaixo, porque nós até podemos usar em alguns casos expoente. Vamos lá, por exemplo, print. Eu não estou a falar muito disto, são conceitos básicos de matemática. Só estou a mostrar como fazer isto no Python, então não vou levar muito tempo com isto. Por exemplo, vamos lá supor 50. Eu digo, coloco 2 e digo. Então, o que eu estou a dizer? Quando eu coloco dois cardinais, asteriscos, certo? Eu estou a dizer o quê? 50, o 50 elevado ao quê? Elevado a 2. Então, o que eu estou a indicar aqui, estou a indicar o que é o seu expoente. Se eu for a executar isto, conseguem ver que aqui eu tenho 2500, certo? Por isso nós temos aqui 50 e 50. Aqui temos 50 elevado a 2. Por isso temos aqui 2 vezes 2500, 2500. Vamos lá supor que, por exemplo, quisesses colocar alguma mensagem, mas isso já não tem nada a ver, só quero vos dar um exemplo. Por exemplo, não vou sair disto. Estamos a falar de funções matemáticas, não quero colocar nenhuma mensagem. Então,
Isso é para nós podermos entender que quando nós estamos a falar, é que quando eu estou a fazer um tipo de script, eu quero sempre mostrar muita coisa. Nós vamos seguir isso step by step. Então, quando nós estivermos a trabalhar com funções matemáticas, em algum caso vocês podem precisar para dizer, por exemplo, calcula, ou se o byte for desta natureza, ou se ele encontrar este byte, adicione com tanto e depois me dê o output. Ou vamos supor que você quer um output, um length, por exemplo, de, vamos supor, um size de 500 megabytes, um size de 500, mas você sabe que ele só está a retornar 450. Então, tu queres adicionar, diz o output, ele vai te adicionar mais 50. Então, isso já vai depender daquilo que ah, tu queres o quê? Queres atingir. Então, sempre lembrem-se, quando estiverem a trabalhar com operadores ou operadores matemáticos, para o nosso caso, por exemplo, de scripting, dificilmente nós vamos usar mais, a menos, ou vezes, multiplica, ou elevado, a coisa de gênero, certo? Mas isso é muito mais prático vocês entenderem como é que isto aqui ah, funciona. Eu não sei se há alguma dúvida até aqui. Acredito que não. Então, o que nós vamos ver agora é como a última sessão, vamos falar sobre variáveis. Ok? Deixa eu criar um file. ah, var. Vamos falar de vars e métodos. Oh, ok. Vamos falar de variáveis e métodos. O que são variáveis, afinal? O que são variáveis? Quando nós falamos de variáveis, estamos a falar do quê? De, de um espaço que nós usamos na memória, na qual nós guardamos para receber algum tipo de dado. Então, as variáveis no Python, elas podem ser criadas e atribuídas o valor e depois serem usadas a posterior. Então, o que eu quero que vocês entendam na variável é que a variável no Python ela pode armazenar tanto uma string, tanto pode armazenar um valor, que vocês podem usar isto a qualquer momento ou em qualquer lugar dentro do seu script. Então, e tem uma coisa que é chamada de métodos. Métodos, nós usamos métodos, ou melhor, método, estamos a falar do que é da ação que nós criamos para poder fazer a transformação, por exemplo, de uma determinada, por exemplo, uma determinada variável. Vamos lá supor que tu tens uma variável que recebe uma informação em lowercase. Ou, tu, por exemplo, utilizador, vamos lá supor, tu sabes que quando tu estás a criar um user no Google, todos os users aparecem são armazenados na base de dados do Google em lowercase. Então, o que acontece? Quando estás a inserir, por mais que tu coloques em uppercase, que é em letras maiúsculas, basta ele receber aquela inserção via teclado, ele vai armazenar aquilo em lowercase. Certo? Então, isso está a falar de método. Então, método é aquilo que nós usamos para poder fazer a transformação ou manipulação de variáveis, certo? Então, isso são chamados de métodos. Então, nós vamos ver neste exercício como trabalhar, que é o nosso último, como trabalhar com métodos e trabalhar com variáveis. Então, por isso que esses dois estão ligados. Por quê? Porque quando nós criamos variáveis, depois podemos usar métodos para poder o quê? Fazer a manipulação. Eu vou dar um exemplo por exemplo, muito simples. Vamos lá supor, eu crio uma variável do tipo nome, certo? Que vai armazenar o quê? Que vai armazenar Vanildo. Ok? Então, depois eu crio uma outra variável do tipo age, que vai armazenar o quê? A minha idade. Depois eu posso criar uma variável de altura, por exemplo, que vai armazenar a minha altura, um ponto stamp. Conseguem ver que aqui eu coloquei dois tipos de dados diferentes.
temos um dado do tipo inteiro e temos um dado tipo decimal. Então, esses dois dados, certo? Se nós estivermos a fazer a manipulação, o Python, ele não vai te dar um erro, porque estás a trazer um dado tipo inteiro, um dado tipo decimal. Não. Mas, quando estiveres a manipular, tu podes dizer a ele para te retornar um dado tipo inteiro ou para te retornar um dado tipo variável. Que é isso que nós vamos ver já em diante. Então, conseguem ver aqui que nós declaramos três variáveis, certo? E essas variáveis, o que elas fazem? Essas variáveis, elas armazenam, uma armazena o nome, outra armazena a idade, e outra armazena o quê? A altura. Então, isto para dizer o quê? Assim que eu fiz isto e executar este script, vamos lá, uh, chmod executable var. Então, se eu executar este script, nada vai acontecer. Por que nada vai acontecer? Por uma simples razão. Porque nós simplesmente só declaramos variáveis. Essas variáveis não estão a ser usadas em nenhum lugar dentro do teu script. Então, isto o que acontece? No Python, por exemplo, quando estiveres a declarar uma variável, tu podes indicar o tipo de método que ele vai usar. Se vai ser um valor inteiro, ou se vai ser um tipo decimal ou algo do gênero. Mas aqui, a vantagem que existe do Python é que você pode declarar e depois fazer o tratamento desses dados a posterior. Conseguem ver que aqui eu coloquei a ele como a primeira letra como uppercase, mas depois no final vocês podem dizer ele, olha, imprima isso tudo em uppercase ou imprima tudo em lowercase. Então isso é fazer o quê? É exatamente mostrar que vocês podem fazer essa manipulação a posterior. Nós estamos juntos. Então, o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos imprimir o que é que nós declaramos aqui. Então, eu posso dizer aqui print, ok? Então, aqui em vez de eu dizer print vanildo, eu vou ter que dizer para imprimir o que é a variável. Qual é a variável? É a variável do tipo name, certo? Posso dizer aqui ele também imprimir a variável do tipo age, ou só não do tipo, a variável age, e imprimir a variável age. Então, vamos correr esse script. Conseguem ver o que é que nós temos aqui agora? Temos um output que diz Vanildo 28 e 1,70 m. Conseguem ver aqui que ela aqui só está a mostrar 1,70. Nós estamos a dizer 1,7, não 1,70. Por quê? Porque eu não fiz nenhum tratamento ao que? A esses dados. Certo? Então, vamos lá. Então, por exemplo, se eu quisesse aqui definir que, olha, este valor que você vai imprimir, por exemplo, aqui, vamos lá, 1,70 m, seja do tipo inteiro. Então, se eu quiser dizer de que ele é do tipo inteiro, eu posso vir aqui, certo? Por isso que eu coloquei este 1,70, que é para vocês indicarem quando é que nós usamos métodos. Então, eu vou usar um método que diz do tipo, um método tipo inteiro, que vai tratar o output, tratar esta variável que está aqui, ou este valor que foi inserido nesta variável. Como é que eu faço o tratamento disto? Por exemplo, eu digo int, ok? Estou a dizer de que o que ele vai me levar aqui dentro, ou o que ele vai encontrar, deixa eu fechar mais um parênteses, o que ele vai encontrar aqui dentro vai ser do tipo inteiro. Então, o que ele vai fazer? Esta variável h, qualquer valor que for usado aqui, ou que for atribuído aqui, quando ele estiver a fazer a impressão disso, ele vai tratar o que? Esta variável como um valor do tipo inteiro. Podemos salvar isso e imprimir. Conseguem ver que agora ele está a devolver o que é 1 em vez de 1,70. Por quê? Porque eu tratei esta variável para receber valores do tipo inteiro. Poderíamos também fazer o tratamento do age, porque nós sabemos que não
recebemos variáveis do tipo decimal, certo? Então vamos lá supor aqui, isto é a altura está bom, não tem nenhum problema, pode estar, mas aqui já não. Então, por que que nós aqui temos quatro parênteses? Porque isto é assim, isto é uma função, vamos lá, é um método, sorry. O int, o seu método é declarado assim. Então, como aqui nós estamos dentro de um print, e este print nós estamos a usar ele dentro, e dentro do print tem um método chamado int. Então, onde é que nós vamos preencher a informação que nós queremos? A variável tem que estar dentro do int. Por isso, quando vocês chamam o int, devem saber de que ele deve abrir parênteses e fechar parênteses. Depois, pode ter qualquer coisa que vocês quiserem colocar lá à frente. Então, o que eu quero colocar? Eu quero aqui que ele me imprima a idade, age. Por mais que coloquem o valor aqui, seja enviado como decimal, ele aqui já não vai fazer nenhuma impressão de valores decimais, mas sim vai fazer a impressão de como valores inteiros. Vamos imprimir isto para vocês verem. Continuamos ainda a ter o mesmo output. Por quê? Porque este valor aqui é do tipo inteiro. Então, os métodos são usados para fazer manipulação de dados e nos trazer um output ainda mais do que mais agradável. Vamos continuar ainda mais com métodos. Vamos lá, eu vou inserir aqui print. Eu vou imprimir isto. Sorry. Ok. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos ainda continuar o que a fazer o tratamento. Eu aqui declarei, deixa eu também vou inserir uma linha aqui. Ok, para ver um espaçamento aqui. Estou a dar o espaçamento. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a manipulação agora do que nós aprendemos. Falamos sobre strings, vimos sobre variáveis. Então, como é que eu faço a combinação de impressão de strings que estão armazenadas em variáveis? Por exemplo, eu vou fazer aqui print, certo? O que eu declarei ali? Tenho Vanildo. Por exemplo, my name is. My name is. Então, my name is o quê? My name is Vanildo. Então, o que eu vou fazer? Recordam-se que eu não falei de concatenação? Eu vou concatenar, que vou dizer o quê? Aqui, eu vou dizer para ele imprimir o quê? Esta variável. Qual é esta variável? Name. Então, depois de fazer a impressão da variável, aquilo que eu quiser colocar aqui à frente, tenho que colocar a concatenação de novo. E eu digo que and I am o quê? Eu tenho aqui age. Então, este age que está aqui, por se tratar de uma impressão numa string, não sei se conseguem ver aqui, eu estou a imprimir texto e tudo que está aqui eu quero considerar como uma string, aí eu já vou usar um método. Qual é esse método? Eu vou usar um método que chamado string, str, que vai me transformar este age que está aqui para um texto. Nós estamos juntos. Então, o que ele vai fazer? Quando estiver a imprimir toda esta linha, tudo que estiver aqui, será tudo colocado como uma string. Depois eu vou colocar aqui. Eu aqui disse, and I am years old. Certo? O que é que nós estamos a fazer aqui? Basicamente, nós estamos a dizer o seguinte: olha, imprima, ele vai levar nesse texto. My name is what?
Vanildo, porque nós temos esse valor dado de uma variável. Então vai colocar aqui, ele vai imprimir esta variável. Por isso, quando eu iniciar a concatenação, por isto ainda, como vai levar ainda outra informação, eu tenho que voltar a concatenar de novo. Então estou a concatenar com o quê? And I am. Eu aqui estou a converter este valor aqui, e este valor inteiro, que o Python já considera isto, certo? Ou melhor, já trata isto como um valor, não como uma string. E aqui eu estou a dizer ele que vai transformar este valor aqui em string. Então, ele transformou isto em string. Então, logo que ele transforma este valor aqui em string, eu depois digo para ele levar novamente, vai concatenar com years old. Então, vamos lá ver como é que isto aqui fica bonito na tela. Ok. Estavam me assistir, já sabiam que o meu script ia dar pau. Yes. Então, isto aqui, ele diz: My name is Vanildo and I am 28 years old. Certo? Então, o que que o nosso script basicamente fez? Levou algumas variáveis, levou as variáveis que já tinham lá e fez a impressão, primeiro aqui, e depois usou os mesmos dados, ou os valores das variáveis. Depois o que que fez? Ele trouxe a impressão aqui. Então, isso para dizer o quê? Que quando nós vamos trabalhar com Python, nós podemos usar as variáveis, os valores que são inseridos nas variáveis, e depois nós reusarmos. Como também podemos manipular as mesmas variáveis e depois fazer, por exemplo, fazer aquilo que nós chamamos de fora de concatenação, nós adicionarmos ou trabalharmos, fazermos a modificação, fazermos um append, certo? Por exemplo, vamos lá supor que eu queira que depois dele fazer alguma função ou imprimir alguma coisa, ele leve no age ou na minha idade e adicione por 10. O que isso aí significa? Isso significa o quê? Ele vai ler, vai executar até ele chegar nesta linha, depois vai encontrar esta linha, vai levar no age e vai o quê? Colocar mais 10. Não sei se estamos juntos. Então, isso o que vai fazer? À medida que este programa é executado, ele lê estas variáveis e depois é que vem e reusa a variável e adiciona mais alguma coisa. Aqui eu não estou a dizer para ele substituir, estou a dizer para ele adicionar mais alguma coisa nesta variável. E depois aqui eu vou dizer print, ele vai imprimir age. Nós estamos a fazer isso no Notepad ou no texto, porque não é necessário, neste Python básico, nós estarmos a instalar aqui PyCharm ou instalarmos Visual Studio Code, porque nós podíamos fazer isso. Eu gosto de fazer as coisas no braço. Falhou aqui entender, certo? Mas eu quando estou a fazer coisas mais complexas, uso o Visual Studio Code. Mas para esses casos, scripts básicos, é para vocês entenderem que não precisam se limitar no Visual Studio, porque tem autocomplete, tem muita facilidade, tem mais uma estrutura mais simplificada. Mas nós vamos aprender como trabalhar diretamente na linha no editor de texto. Ok? Por exemplo, ali eu digo age, eu quero que ela adicione e depois imprima o, o age. Então, o que eu faço? Vamos imprimir isto novamente. Agora conseguem ver? Aqui ele adicionou, fez um append, certo? E colocou lá mais 10. Em muitos casos, como eu estava a dizer, de que ele, por exemplo, vamos supor que ele fosse buscar uma determinada informação na memória ou em algum sítio, e depois vocês querem que ele adicione um dado específico para depois, isso vamos ver no Buffer Overflow, que é a manipulação de dados para podermos encontrar um campo em branco, num espaço em memória, abusando de um programa, para podermos criar um reverse shell. Então, isto para dizer o quê? Para dizer de que quando vocês estiverem a trabalhar com o Python, vocês sempre vão querer adicionar informações e fazer manipulação das variáveis. Vamos lá supor que eu queira, por exemplo, fazer um cálculo entre variáveis. Vamos lá supor, tens aqui uma variável age,
Eu posso criar aqui, por exemplo, date of birth, ok? Day of birth. Vamos lá colocar, eu digo isto aqui, por exemplo, igual a 10. Não tem nada a ver, é só preciso entender a funcionalidade. Depois eu digo aqui, desculpa, conseguem ver aqui, eu disse, olha, date of birth é uma nova variável que eu estou a criar, estão a ver que não existe aqui, e eu estou a dar o valor 10 a esta variável. O que eu quero fazer? Eu quero age mais, deixa eu copiar isto para não falhar, date of birth. Vamos lá, assim. Yes. O que estamos a fazer aqui? Recordam-se aqui que eu fiz um append, adicionei 10 nesta variável age. Mas eu estou a mostrar agora como usar uma variável para adicionar o conteúdo de uma outra variável e depois de imprimir a variável eh, criada. Então, conseguem ver que aqui, esta variável age, que está aqui, que já tem um valor, está a ser chamada aqui a age. Então, a age, quando chegar aqui, conseguem ver que aqui age tem 28. Quando chegar aqui age, terá 38. E a 38 aqui, age, há de vir com 38. Depois vai ser adicionado mais 10. Vocês estão a perceber? Então, à medida que vocês vão reusando a mesma variável no vosso código, vocês podem adicionar dados até no final chegar com um determinado output. Nós estamos juntos? Então, aqui eu vou dizer para ele fazer o quê? Print age. Estão a ver que aqui nós, o age, o date of birth, nós estamos a imprimir. Nós estamos a imprimir o que? O age. Então vamos a isso. Vamos lá imprimir, fiz save, yes. Conseguem ver? 28, 38 e 48. Então, isso é para dizer o quê? É para dizer que quando vocês criam variáveis, no Python, vocês podem reusar as variáveis de acordo à execução do vosso código. Por isso que diz, o Python ele executa linha por, por linha nesse código, certo? Então aqui ele está a verificar isto que está aqui, faz esse print, vem para aqui, ele usa, depois de que ele faz um append, leva nesta variável, adiciona mais 10, certo? E depois faz o print, e aqui em seguida nós criamos uma nova variável que eu chamei date of birth. E aqui eu coloquei o quê? 10. Depois eu disse age mais ele vai concatenar, vai adicionar o quê? Date of birth aonde? No age. Então depois eu disse imprima o age. Então, isso para dizer o quê? Que quando vocês trabalham com variáveis, as variáveis elas todas podem ser manipuladas e podem ser o quê? Executadas depois dentro do vosso script. Por hoje é tudo e nos vemos amanhã.